O dogma da presença real de Jesus na Eucaristia, ele é claramente afirmado no Evangelho. Diz nosso Senhor, lá em João capítulo 6, versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Notai bem estas palavras. Jesus Cristo não dá ainda este pão vivo, este pão que será a sua carne. Ele o promete. Ele o dará no cenáculo, como já foi dito. O pão que eu hei de dar. Então Jesus está pregando antes da última ceia e diz para o povo que está ouvindo, o pão que eu hei de dar. Os judeus e fariseus se colocaram a murmurar. Dizem entre eles, como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? É precisamente o que diz ainda hoje os protestantes, os blasfemadores de todos os tipos. Então o mesmo discurso dos fariseus é o mesmo discurso dos protestantes. Que absurdo os católicos acharem que vão comer a carne de Cristo. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, então essa é a resposta de Jesus para os fariseus e para todos os incrédulos. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue, verdadeiramente, uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Nós vamos ver na última ceia, em todos os evangelistas, Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, etc., nosso Senhor dizendo com palavras claras, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Escutai bem, que vos apresentei e que parece ser pão, é o meu corpo. Este, isto é, o que parece ser vinho, é o meu sangue. Não é a figura, não é o símbolo. Este é o sangue, não é um símbolo, não é uma representação de Jesus. Não é a mesma coisa de eu estar vendo uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. É o corpo, é o sangue de nosso Senhor. E assim continua na história da igreja, no próprio Novo Testamento. São Paulo vai falar sobre isso lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Na véspera da sua paixão, o Senhor Jesus tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, o cálice, tomai e bebei, este é o cálice da nova aliança em meu sangue. É por isso que aquele que come este pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, profana o corpo e o sangue do Senhor. E aquele que come este pão e bebe este cálice indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Veja como São Paulo fala sério. Aquele que come, que comunga em pecado mortal, que comunga sem fé, que comunga sem entender o que é Eucaristia, que não procura estudar o catecismo, aprender as verdades da fé, comunga a sua própria condenação. Mas, para reforçar ainda mais a nossa fé, nós vamos ver nos escritos dos padres da igreja. Quem são os padres da igreja? Eu sou padre da igreja, né? Quando nós falamos padres da igreja, estamos falando dos primeiros escritores, depois dos apóstolos, que escreveram sobre a fé. São mestres da primeira geração pós-apostólica, nos primeiros séculos da igreja. São homens santos que deram início à teologia, ao ensino da fé e deixaram por escritos os seus ensinamentos. Nos primeiros séculos, eles todos falam de forma clara a mesma fé que nós temos hoje, na Santíssima Eucaristia. Eu vou dar aqui um exemplo para você. São Justino, mártir, viveu logo após a morte dos apóstolos, morreu no ano 164, diz o seguinte, defendendo a causa do cristianismo diante do imperador Antonino, declara expressamente que a Eucaristia contém a mesma carne que o Verbo de Deus tomou no seio da Virgem Maria, no ano 164. Os padres da igreja professavam a mesma fé que nós professamos hoje, porque afinal a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Santo Irineu de Esmirna, bispo de Leão, martirizado no ano 202, testemunha, como São Dionísio, da fé do Oriente e do Ocidente, diz por sua vez, o pão sobre o qual
a consagração é pronunciada, é o corpo de Cristo e o cálice de seu sangue. Tertuliano, que viveu entre 160 e 225, diz o seguinte: recebemos em nossa carne o corpo e o sangue de Cristo, para que a nossa alma viva e se alimente de Deus. E assim a gente pode ir lendo os escritos dos padres da igreja do século II, III, IV, desde o início do cristianismo, reafirmando a mesma fé, naquilo que Nosso Senhor falou no Evangelho, naquilo que os apóstolos acreditavam, porque essa é a nossa fé, a fé católica. Mas para reforçar a nossa fé, por misericórdia, por bondade, Nosso Senhor, em todos os tempos e até hoje, realizou e realiza milagres eucarísticos, milagres estupendos, milagres maravilhosos, hóstias que se transformam em carne, vinho que se transforma em sangue na frente do sacerdote, hóstias que flutuam, hóstias que não apodrecem, enfim, coisas maravilhosas, santos que se alimentavam somente da Eucaristia.